Bom dia a todas e todos. Meu nome é Ana Maria Miller, eu sou advogada e militante de direitos humanos. Vim aqui dar o meu depoimento para contar um pouco da minha história, né? Como que eu ingresso nessa luta por direitos humanos. Eu, desde muito cedo, militei na resistência à ditadura militar. Num primeiro momento, como estudante universitária, eu cursava Direito no Rio de Janeiro. Aqui nessa cidade, é, era, é, nessa cidade funcionava o Superior Tribunal Militar, que era o órgão que julgava, em última instância, todos os prisioneiros políticos. Como já é de domínio público, a ditadura empresarial militar se abateu sobre os estudantes e sobre todos os resistentes à ditadura empresarial militar. Num primeiro momento, eram deputados, parlamentares, sindicalistas, líderes sindicais e dirigentes políticos que foram arrastados aos cárceres ou foram impulsionados a deixar o país para não cair nas garras da repressão. Nesse primeiro momento da repressão da ditadura, já no ano a partir de 31 de março, né, de 64, eu ainda era estudante. Eu era estudante de Direito e fiquei muito impressionada ao ver a qualidade e a dedicação de colegas, que eu seria futura colega dessas pessoas, na defesa dos direitos de seus constituintes, né? E isso me fez me apaixonar definitivamente pela, pela carreira de advogada e defensora de direitos humanos. Eu queria citar aqui no Rio a bravura de as três únicas mulheres advogadas que trabalhavam nessa área. Doutora Dirce Drache, doutora Eni Raimundo Moreira e doutora Rosa Cardoso, a quem eu sempre faço meu peito de gratidão a elas terem me conduzido nesse meu caminhar, né? Num primeiro momento, nós que éramos estagiários de direito, na época chamavam-se de solicitadores. Nós, já portando a carteirinha da Ordem dos Advogados, nós íamos às delegacias, aos locais onde poderiam estar hospitais, localizados presos políticos que ainda não tinham sido localizados por seus advogados. Nós fazíamos esse papel, íamos a esses locais comuns de prisão e tentávamos localizar o mais rapidamente possível esses presos para que eles não sofressem com uma tortura pior do que poderia ser feita e que levou a cabo, inclusive, de muitas mortes e até desaparecimento de militantes políticos. Curiosamente, hoje é 16 de janeiro, é o dia em que, no ano de 1970, foi morto de uma forma cruel um dirigente revolucionário, Mário Alves, era dirigente do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Essa morte foi presenciada por alguns companheiros que depois vieram a denunciar, e o corpo de Mário foi retirado do doicode do Rio de Janeiro, ali na rua Barão de Mesquita, e levado para um local onde nunca foi localizado. A ele, toda a minha gratidão pelo seu heroísmo e entrega pelo povo brasileiro. A partir disso, nós ficamos muito impactados, nós advogados, e nós nos preocupávamos a agir muito mais rapidamente
para poder preservar a vida dessas pessoas, né? O que se abateu sobre as pessoas que de alguma forma resistiu, ou até mesmo que eram solidárias aos resistentes àquela barbaridade, aquele movimento de exceção, é inacreditável e é incomensurável. A dor de cada família, a dor de cada perda, a dor de cada prisão, era acompanhada por nós, que militávamos nessa área, com um profundo cuidado por cada uma das pessoas. Nesse sentido, a minha militância na área do direito, da advocacia, foi sempre voltada para essa área de direitos humanos, né? Eu acompanhei de perto esse momento dos grandes julgamentos aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca fui uma tribuna de defesa desses presos, mas auxiliava alguns advogados, como Augusto Sequini de Moraes Rego, Modesto da Silveira. Eram pessoas que, Oswaldo Mendonça, e muitos outros, a própria Eni, a própria Dirce, que nos pedia para intervir nesse ou naquele caso, no sentido de auxiliá-los. Nesse sentido, nós caminhamos junto com os familiares. Eu queria aqui destacar que a luta em defesa dos direitos humanos é uma luta eminentemente feminina, porque foram as mulheres que sempre estiveram à frente dessa luta. Desde o primeiro preso político que pudemos ter notícia, que preso, no dia seguinte estava ali uma mulher, fosse ela sua companheira, fosse ela sua mãe, sua filha, sua irmã, já estariam procurando em todos os lugares por aquele preso. E assim foi feito durante todo esse percurso que nós vivemos em busca da verdade, da memória, e de trazer para o conjunto da nossa sociedade o quanto foi bárbara essa repressão e o quanto precisamos sempre estarmos em alerta e rejeitarmos qualquer tipo de violência. Num primeiro momento, as famílias, de maneira individual e às vezes em grupo, buscavam defender seus familiares, buscavam tornar aquela prisão pública, com isso defender a própria vida, né, do seu familiar, e buscavam, enfim, preservar a vida do seu familiar, com essas atitudes. Então, inicialmente, era um grupo de familiares, notadamente, aí, na grande maioria, sempre eram mulheres que estavam realmente ali discutindo e tentando dar o passo adiante. Num segundo momento, já em 68, quando a repressão se abateu sobre o movimento estudantil, algumas senhoras, né, tiveram a lucidez de criar uma entidade onde elas poderiam, em conjunto, defender seus filhos, maridos, enfim, pais. Dona Heloísa Lins, Dona... Oh, meu Deus do céu, eu estou aqui um pouco confusa com os nomes, mas, enfim, Dona Heloísa Lins, Dona Regina van der Weide, Dona Mãe da Marijane Lisboa, que daqui a pouco eu vou me lembrar o nome, que era uma pessoa incrível e batalhadora por direitos humanos, enfim, senhoras sempre de classe média e sempre com apoio da igreja, nesse primeiro momento, da igreja progressista, fundaram a União Brasileira de Mães. E elas, de uma forma mais organizada, tentavam
dar apoio aos seus filhos, né? Buscando advogados de defesa, buscando localizações muito rápidas, como também elas funcionavam na defesa dos estudantes mais pobres, que não tinham condições de arcar com as suas defesas, muitos deles do interior, cuja família não podia vir até a capital para defendê-los. Então, a União Brasileira de Mães é o grande embrião do movimento de resistência, do movimento de anistia, do movimento de mulheres voltados pelos direitos humanos, né? Dona Judite Lisboa, me lembrei o nome dela, uma pessoa incrível, combativa, jamais deixou de receber-nos a todos. Nós éramos muito jovens, muito impetuosos, e todas tinham assim, extrema paciência, escutavam muito, porque era uma maneira de escutar os próprios filhos. Desculpe. E, enfim, elas fundaram essa... E nos mostrava, de alguma maneira, de uma maneira muito prática, de que, coletivamente, nós teríamos mais força em qualquer movimento que pudéssemos fazer. Nesse caminhar, nós chegamos em 75, onde já havia algumas manifestações contra o regime ditatorial, e uma igreja de São Paulo que já se destacava nesse sentido, né, de defesa dos direitos humanos. Algumas arquidioceses, mesmo aqui do Rio de Janeiro, não na capital, mas em Nova Iguaçu, em Volta Redonda, nós tínhamos bispos que acolhiam essa reivindicação da resistência, reivindicações dos estudantes, e buscavam, através das arquidioceses, trazer alguma proteção a essas pessoas, né? Aí, em 1975, é fundado em São Paulo o Movimento Feminino pela Anistia, pela doutora Zerbini, acompanhada de muitas mulheres, Marina Bandeira, Terezinha Zerbini e outras, Eni Moreira também, que fundaram esse movimento de anistia, através do qual elas buscavam defender os presos de opinião, né? Esse movimento, ele vai até meados do ano de 77, onde nós procurávamos, né, alargar a defesa dessa anistia, né, e procurávamos também fortalecer essa luta através de lutas mais populares, conscientizando a população da necessidade da libertação dos presos políticos, da volta dos exilados e banidos, enfim. No final do ano de 77, surge a ideia, então, de nos multiplicarmos. E, nesse sentido, fundamos o Comitê Brasileiro pela Anistia, né? Era uma entidade civil, sem fins lucrativos. Ela foi registrada em cartório. Esse movimento, imediatamente após o seu lançamento público, que foi no dia 11 de fevereiro de 1978, ainda no governo Figueiredo, nós lançamos esse movimento na ABI do Rio de Janeiro, e imediatamente, até julho daquele ano, de 78, nós tínhamos em todo o país, em todos os estados, comitês brasileiros pela anistia, e também no exterior, em algumas cidades europeias, enfim. Isso se proliferou muito rapidamente.
que era um pouco mais ampla a nossa proposta. E nos somamos o Movimento Feminino pela Anistia, o Comitê Brasileiro pela Anistia, e que, em novembro daquele ano, fizemos um congresso no estado de São Paulo, que atingiu todos os advogados do Rio e do Brasil que estiveram presentes nesse congresso memorável, inclusive com personalidades internacionais ligadas aos direitos humanos, e em seguida desse grande congresso em São Paulo, tivemos em junho de 1979 um congresso internacional em Roma pela Anistia no Brasil, e logo em agosto obtivemos, então, a aprovação da Lei de Anistia de 1979, no dia 28 de agosto. É uma lei capenga, como são as leis do Brasil inicialmente, mas que permitiu a volta de todos os exilados, a volta de todos os banidos, e, enfim, podemos, então, não libertou os presos políticos, eles foram libertados através da modificação da Lei de Segurança Nacional, foram realmente pessoas que foram punidas severamente, ficaram com seus direitos políticos cassados, mas, de uma maneira geral, com esse conjunto de pessoas, nós podemos, então, retomar a luta em vias da democratização do país. Vieram fortalecer, né, a nossa luta. A partir desse momento já se pensava em criar novos partidos, foi discutido a criação de sindicatos, de confederações de trabalhadores, todas elas visando, sim, uma maneira mais democrática de se levar a luta dos trabalhadores e do povo brasileiro, né? Ainda não tínhamos eleições diretas, mas foram construídos novos partidos, onde as pessoas já podiam se expressar e colocar as suas novas ideias em pauta. Bom, e, obviamente, ao lado disso e no meio disso, nós tínhamos essa atuação que era fundamental, não só para o momento, mas para todo momento, na questão do direito, na questão da justiça, buscando sempre alargar esse universo jurídico de uma forma que beneficiasse essas pessoas que foram severamente punidas pela ditadura civil-militar. Hoje a gente vê, quer dizer, se indaga muito qual é a importância dessa defesa, se isso não ficou sem eco, enfim. Para as pessoas que não entendem essa questão processual, eu queria dizer que as defesas de preso político, mesmo nas auditorias militares, onde raramente as defesas eram escutadas, e surtiu efeito, porque já tinha uma determinação de quem ia ser julgado e cumprir pena de 100 anos. Muitos presos naquela época eram condenados à prisão perpétua. Tivemos presos que foram condenados à pena de morte pelo Código Penal Militar, e com a sua pena comutada para a prisão perpétua por conta dessas grandes defesas e desses julgamentos, né? Tudo que é feito no processo, ele fica registrado na ata de julgamento. Esses processos físicos, eles tinham, sem dúvida alguma, volumes imensos. Tinha processos que tinham mais de 100 volumes de processo.
extenso, eram muitas pessoas atingidas, eram muitas pessoas que participavam daqueles processos, mas o depoimento dos presos, embora não fosse levado em consideração, eles não eram levados em consideração, ficavam gravados lá. Depoimento de fulano, de cicrano. Primeiro você lê, não é? A que aquelas pessoas estão respondendo, depois perguntas eram feitas ou não, mas o preso pedia para falar e o escrevente era obrigado a registrar tudo que aconteceu naquele julgamento, naquela sala de julgamento ou oitiva, né, como se chama, são as diversas sessões para a formação da convicção do juiz, né? Embora já tivessem predestinados a todos serem condenados, e isso ficou registrado, né? E, num dado momento, alguns advogados, né, tendo à frente o, o pessoal que trabalhava com Dom Paulo Evaristo Arnes, tiveram a ideia de fazer uma cópia desses depoimentos, desses diversos processos, que já estavam arquivados depois da lei de anistia, nos purões já do STM, já em Brasília. E, através desses depoimentos, ter uma noção do que foi, o que sofreu cada preso, qual o tipo de tortura. Muitos nomes de torturadores eram denunciados nessa época, não ficava na sentença, mas ficava no depoimento do preso, que ia e denunciava todas as mazelas que eram feitas com os prisioneiros. A partir da cópia, então, instalou-se. Dom Paulo deu carta branca, né, para os advogados, Sigmaringa Seixas, enfim, muitos advogados, Eni Raimundo, próprio Paulinho Vanucci, que não era advogado, mas era ex-preso, ligado também a Dom Paulo, enfim, Luiz Eduardo Greenhalgh, trabalharam muito tempo fazendo cópias desses depoimentos, que gerou um primeiro grande livro que falava sobre tortura, que era o Brasil Nunca Mais, que foi editado pela Arquidiocese de São Paulo, com a coragem, né, do Dom Paulo, e foi a primeira grande denúncia coletiva sobre os atos de tortura, né, praticado contra o universo de pessoas que estavam vagando pelo mundo, ou então atrás das grades, ou quem sabe em terras que nós ainda não conseguimos encontrar. Então, nesse sentido, quer dizer, voltando para a área de direito, tudo se interliga, né? E uma coisa, quer dizer, uma atitude leva à proteção de determinado direito. Então, através desses processos, através da obrigatoriedade da preservação de processos, né, é uma obrigação legal, constitucional, você tem um embrião de uma memória desse país, uma memória de violência, aonde você pode começar a puxar o fio da memória, e isso leva à constituição da Comissão Nacional da Verdade. Precisou ter uma mulher presidenta, corajosa, que fizesse, então, a instalação de uma Comissão Nacional da Verdade, aonde poderíamos ter, de uma forma mais ampla, a visão ainda imperfeita do que foi feito nesse país. Sucedeu-se a essa Comissão Nacional as comissões estaduais, as comissões enfim, de entidades que nos levam a ter um perfil do quão nocivo foi esse período de 21 anos para esse Brasil, inclusive na formação do caráter, né, da nossa gente. A banalização da questão
do afeto, da solidariedade, a instalação do ódio, a instalação do inimigo em qualquer parte. Isso é uma coisa que vai levar ainda um tempo para nós ficarmos livres dessa questão e podemos realmente instalar nesse país um modo de viver mais fraterno, que se preserve a pessoa com os seus defeitos e qualidades e que não se busque, através de exemplos nocivos à sociedade como um todo, caminhar em direção ao caos. Eu te agradeço, querido Afonso, a oportunidade que você me deu de falar um pouco sobre isso, e se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que eu respondo. Minha pergunta seria com relação a essas mudanças nos códigos, né, nas leis. Temos uma em 64, temos depois Lei de Segurança Nacional, e depois em 77 tem uma outra mudança, quais são as diversas formas pelas quais as pessoas são processadas? Num primeiro momento, as pessoas, os presos políticos, eram processados pelo Código Penal Militar. Se tratava, a olhos do Brasil, um golpe militar para salvar o Brasil do comunismo. Então, todas as pessoas eram enquadradas no Código Penal Militar. As pessoas que eram resistentes, as nossas lideranças sindicalistas, como eu já disse nesse primeiro momento, os movimentos de insurreição dentro das Forças Armadas, todos foram processados pelo Código Penal Militar. Como esse movimento de resistência se alargou, e porque não era adequado, mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, que nunca fechou, o Supremo Tribunal Federal sempre funcionou durante a ditadura, antes, durante, depois, enfim. Embora tivessem ministros sido cassados, mas ele estava lá. Então, por determinação do Supremo, e por conta de que essas pessoas, quer dizer, eram tantos atingidos pela sanha policial militar, enfim, pelos mecanismos de perseguição, se determinou que as pessoas tivessem que ser julgadas pela Lei de Segurança Nacional e não pelo Código Penal Militar. Então, teve uma primeira Lei de Segurança Nacional que vai até, quer dizer, depois de 68, né? Depois de 62, do AI-5, essas pessoas começam a ser processadas pela Lei de Segurança Nacional, e depois de 77, eu não sei bem a época, porque eu não trouxe aqui os dados, eu não estou na minha casa, enfim, houve uma modificação da Lei de Segurança Nacional, acho que é 8868, depois você vê o ano, e aí que atenua a pena das pessoas que já estão condenadas, e depois isso é revisto, né, na própria justiça. Porque é de acordo com a temporalidade, né? Você vai pegar uma lei penal, quer dizer, uma lei de segurança nacional, que num dado momento ela visa o quê? Punir assalto a banco, né? Sequestros, que era uma época onde o embate era muito mais firme, né? Então, eles buscavam atingir esse pessoal da luta armada, essas organizações de luta armada. Como isso diminui, e num dado momento, é curioso, essa curiosidade no Brasil é uma coisa, não acho que não é no Brasil, é no mundo, é incrível, porque começa a surgir os esquadrões da morte e grupos armados não políticos, mas de pessoas criminosas mesmo, que invocavam a seu favor a Lei de Segurança Nacional. Então, através, sim, claro, do Congresso Nacional, proposta e aprovada uma nova lei
que atenua algumas ações por parte do pessoal que era prisioneiro político, buscando um pouquinho separar o joio do trigo. Mas, enfim, a lei é feita para todos e todos podem se beneficiar. Então, é isso. As leis são feitas dessa maneira, volta e meia tem uma outra alteração, e é assim que é feito em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado. Se você tiver um tempo... Sim, pode dizer, por favor. A gente comentou em off sobre os anos 80, onde vocês iniciam um novo processo com relação ao caso do Mário Alves? Não. O caso do Mário Alves, na verdade, nós tínhamos os nossos contatos eram muito incipientes. Nós não tínhamos internet, quer dizer, tudo era feito através de cartas, ou telefonemas, ou contatos pessoais. Então, eu, por exemplo, particularmente, sempre achei que o caso do Mário Alves, ele inicia uma era de horror, que seria talvez o primeiro caso de prisioneiro político desaparecido. Mas já soube que houve um caso anterior, acho que no próprio DOI-CODE, aqui no Rio, e houve também no Rio Grande do Sul aquele caso do sargento, das mãos amarradas, mas esse sargento, depois jogaram o corpo dele, que foi achado na beira de um rio. Então, na verdade, ele desapareceu, mas a família teve o resgate do corpo, né? Coisa que não aconteceu com o Mário. Então, até janeiro de 70, já tinha havido sequestros, né? E aqui no DOI-CODE, no Rio de Janeiro, e Operação Oban, era onde estava instalada a pior, desses dois lugares, fora as casas da morte, que não temos ainda notícia de todas, as piores torturas. O que ocorreu? Houve a prisão, né, o sequestro, porque ninguém foi preso, todos foram sequestrados, da direção do PCBR. E todos encaminhados aqui para o DOI-CODE do Rio de Janeiro. Né? Nessa sanha de prisões e sequestros, prenderam Mário Alves, Apolônio de Carvalho, tinham muitos presos aqui no DOI-CODE. E 3 prisioneiros visualizaram a tortura e morte do Mário. Bom, imediatamente, logo após, dias após, a Dilma Alves, que era esposa do Mário, uma pessoa maravilhosa, uma mulher forte, destemida, que realmente nos impulsionava mesmo a seguir nessa luta. A Dilma nos procurou, quer dizer, nessa ocasião, eu estava iniciando, né? Nem estava formada ainda, mas firmamos um pacto com a dona Dilma de que nós íamos procurar uma área em qualquer lugar, em todas as instâncias íamos denunciar, e de fato todos os processos das auditorias militares, o pessoal da direção do PCBR denunciava a morte de Mário, mesmo os que não tivessem presenciado a morte, mas todos que iam à auditoria pediam licença e denunciavam a morte e dizia que era necessário buscar o Mário. E a Dilma, então, fez sempre, a vida dela foi um périplo por essa localização e pela punição dos torturadores e, enfim, do Estado brasileiro. Eu era uma pessoa ligada ao PCBR, e em 1974, no finalzinho de 74, minha colega e minha amiga inseparável foi libertada. Ela era processada pelo PCBR
Abigail Paranhos, e veio se juntar ao nosso escritório. Nessa ocasião, eu já tinha o escritório constituído. Basicamente, todos os colegas do escritório pertenceram ao PCBR, o Raimundo Teixeira Mendes, Arthur Miller, eu, e Abigail veio se somar a nós. E nessa ocasião, então, no final de 74, a dona Dilma nos procurou, estivemos com ela e firmamos um pacto de que nós entraríamos em juízo assim que fosse, nós considerássemos conveniente, nós entraríamos em juízo pedindo que fosse condenado o Brasil, União Federal, pelo desaparecimento do Mário Alves, e pedindo que, através desse processo, fossem tomadas providências para se punir torturadores e localizar o corpo do Mário, né? Isso foi um pacto que foi feito no nosso escritório, mesmo porque uma das testemunhas da morte de Mário era o Raimundo Teixeira Mendes, que era nosso colega de escritório, advogado, que foi uma das 3 pessoas que viu Mário ser morto, torturado e morto. E quando foi proclamada a anistia, de 79, foi num contexto onde se queimavam muitos gráficos, jornais, bancas de jornais que exibiam jornais de protesto, jornais mais liberais ou à esquerda. Tinha uma série de ações militares e paramilitares tentando intimidar essa pequena abertura que teve em 79, com a volta dos exilados e com as propostas que nós tínhamos de desdobramento e fundação de novos partidos, enfim, com essa mexida social que estava havendo em busca de uma democracia, em busca de uma sociedade menos atrelada, menos acorrentada, vamos dizer assim, é a expressão mais honesta que eu posso dizer. Então, havia muitas ações paramilitares, né, pequenos sequestros, mas que não tinham logo eram localizados. A justiça, nesse momento, funciona, porque não quer também ter a vida inteira essa pecha de vilã, né? E tem um dado momento que ela busca realmente, e através de cabeças mais arejadas, mais comprometidas com a democracia e com a justiça, elas começam a funcionar melhor em defesa do cidadão. E no final de 79, início de 80, a dona Dilma nos procurou, ela já estava debilitada, ela tinha problemas respiratórios e tal, e disse: eu queria que vocês ingressassem com a ação. Então, era em plena ditadura, né? E no meio desse burburinho, nesse contexto, nós conversamos com algumas testemunhas, as 3, que eram as testemunhas principais, e fizemos uma proposta de ação onde, num primeiro momento, não houvesse o contraditório. O que é isso? Que não se chamasse a outra parte. É como se a gente fizesse uma produção, quer dizer, já havia um movimento nosso anterior, que era, me desculpe, eu vou voltar um pouquinho no tempo, quando começaram a chegar as pessoas, e algumas saíram da clandestinidade, nós buscávamos gravar depoimentos com essas pessoas, porque se sofresse algum atentado, ou precisassem sair do Brasil por algum motivo, ou que, enfim, não pudessem mais estar aqui entre a gente, ficassem esses depoimentos sobre as graves violações de direitos humanos. Esses depoimentos eram feitos na Ordem dos Advogados do Brasil, que ainda era aqui a sede nacional. E o doutor Seabra Fagundes Eduardo, ele achou
a nossa ponderação. Nessa ocasião, eu era conselheira da ordem também, e achou justa a nossa ponderação e começou a tomar esses depoimentos, notáveis depoimentos, que foi um embrião, inclusive, para diversos processos, e que constam todos na Comissão Nacional da Verdade e tal. Foi ali que se, como você lembra, no ano de 1980, por ocasião do primeiro aniversário da luta pela anistia, da nossa vitória, né, explodiu uma bomba que vitimou a dona Lida Monteiro, ceifou a vida da secretária da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nessa exata condição, nesse exato momento, aqui no Rio de Janeiro, foram 3 bombas. Uma na OAB, que explodiu e matou a dona Lida, uma na Câmara na Câmara dos Vereadores, no gabinete do nosso vereador Antônio Carlos de Carvalho, que também era uma das testemunhas da morte do Mário Alves, sob tortura, e outra na BI, que conseguiu ser debelada. Então, diante desses atos terroristas, né, de direita, e paramilitares e militares, a dona Dilma, então, nos pediu que ingressássemos imediatamente com a ação contra a União. Nesse contexto, nós fizemos, então, uma produção antecipada de provas, colhendo todos os depoimentos das testemunhas oculares de Mário, né? Isso iria municiar uma ação ordinária, que aí sim teria sentença de mérito, se ia condenar ou não. Esse primeiro movimento, não há decisão, né? Apenas se encerram os depoimentos para servir de prova para uma possível ação ordinária e, obviamente, prevenir o direito, prevenir o juízo, onde essa ação vai percorrer, né? Nesse sentido, quer dizer, tivemos sorte de ter uma juíza, né? Uma juíza mulher, jovem, juíza federal, doutora Tânia Heine, que deu, então, essa sentença, que foi a primeira sentença que condenou a União Federal pelo sequestro, tortura, morte, ocultação de cadáver de Mário Alves de Souza Vieira. Inclusive, pediu que se extraísse peças do Ministério Público Federal, como haviam nominado os torturadores, né, para que se processasse essas pessoas. E realmente não foi dada continuidade por parte do Ministério Público Federal, mas, enfim, agora já há uma movimentação mais detalhada sobre isso, já tem vários promotores debruçados nisso, levando para a Corte Internacional esse pedido de punição, enfim. A justiça é dinâmica, ela não para, a gente tem sempre que confiar que um dia ela chega, né? Então, foi isso. Muito obrigado. Só para finalizar, eu queria te perguntar como foi toda essa movimentação de mulheres nesse ambiente tão misógino, onde o plano da ditadura, pelo que eu sei, basicamente era que as mulheres reproduzissem, né, ficassem dentro de casa trabalhando. Queria que você falasse um pouquinho dessas pioneiras. Você até ganhou uma medalha que homenageia uma delas? Pois é, da carreira jurídica, né, nós éramos não muito bem vistas, né? Na verdade, houve um tempo no Brasil, quer dizer, se você considerar que até 1970, meados dos anos 70, a mulher precisava de autorização do marido para trabalhar, ela não podia alugar um apartamento, ela não podia, enfim. Então, só eram aceitas as enfermeiras, né, e professoras, em algumas categorias, né, oh meu Deus do céu, eu estou me atrapalhando aqui, que tem gente berrando aqui atrás, mas enfim,
No campo do direito, né, você vai ver que existiam poucas advogadas, muito poucas advogadas. E nós éramos, assim, pouco recebidas pela própria categoria, porque achavam que não era uma uma profissão condizente com a mulher, né, que era uma profissão masculina. Nós tivemos que romper, Afonso, como em todos os lugares, em todos os momentos, a mulher, quer seja advogada, quer seja uma pessoa mãe de família, como foi a Eunice, né? A Eunice, esse filme, Ainda Estamos Aqui, é exatamente o protótipo da mulher que teve que se reinventar. Não é só aquela mulher de baixa renda que tem 5 filhos, que sai de manhã para trabalhar e deixa os filhos quase desabrigados, hoje em dia sob a mira de armas, de tiroteios, mas que sai e trabalha e volta para casa, e são mulheres que nos ensinam e nos reensinam a reinventar a vida. A mulher, a missão dela é essa. Então, não só no direito, não. Nós abrimos espaços no direito, né? Eu falava para você há pouco tempo que a primeira mulher advogada que exerceu a advocacia, doutora Mirtes Campos, ela teve, por 5 anos, que reivindicar o direito de ser advogada, porque as pessoas cursavam o direito, mas eram jurisconsultas, não eram advogadas militantes. Essa mulher, ela tem uma simbologia muito grande, e hoje em dia ela o nome dela, a medalha maior para a mulher advogada do Instituto dos Advogados do Brasil, é a da doutora Mirtes Campos, que as mulheres que se destacam nas suas áreas recebem esse tipo de comenda, porque, na verdade, retrata a luta pelo seu lugar ao sol, né? Não para autoprojeção. Você vai ver que a mulher, ela vai além. Se você tiver a curiosidade de ler sobre, por exemplo, a doutora Mércia, né? Vai ter uma peça sendo levada, Lei de Tempestade, era um pouco isso. Essa mulher foi presa várias vezes, né? E foi ameaçadíssima. 12 E vezes, eu acho. isso. A Mércia era uma pessoa também que rendemos todas as homenagens, né? A doutora Eni Raimundo, num determinado ano, que eu não sei precisar aqui, ela vai passar o Natal dela no presídio no interior de São Paulo, junto com os clientes dela, que estavam ali, fizeram uma ceia, junto com os presos comuns, e abraçou a todos, e estava ali levando a sua solidariedade, a sua presença, certamente porque naquele ano ela não quis passar, ela não tinha filhos, não passou com a família dela, os familiares dela, de Minas Gerais, né? As mulheres iam além, porque através delas as pessoas, os presos, os atingidos, os que buscavam de alguma forma a, a reposição do seu direito, a constituição do seu direito, ela levava, além do saber jurídico, além da firmeza na sua defesa, que é muito difícil uma mulher abandonar uma causa, né? Ela levava também aquela expressão da solidariedade, né? Daquele, às vezes uma empada que você leva, diz, me lembrei de você no caminho e trouxe essa empada, eu trouxe um pão doce, ou trouxe um sonho da padaria. Isso era permitido, claro. Eu enfiava a faca assim, para ver se não tinha uma metralhadora num sonho, mas deixava passar, porque nós tínhamos prerrogativas que, na verdade, naquela ocasião, eram respeitadas. Colocavam escutas, colocavam pessoas armadas
numa sala de parlatório, mas nós tínhamos acesso ao preso, né? Então, esse ato de carinho, de solidariedade, era só capaz, era uma coisa própria da mulher, né? E isso nos faz resistir e avançar nas nossas reivindicações, né? Hoje em dia nós temos o nosso lugar e precisamos de muitos mais lugares. Nós precisamos de ter uma presidenta da República eleita pelo voto popular para ter a coragem de instalar uma Comissão Nacional da Verdade. Apesar de tudo, nós temos uma ex-presidenta caçada injustamente, golpeada injustamente, que preside o maior banco do mundo. E isso nós temos que ter uma eterna gratidão, porque não é só a competência, é a coragem de enfrentar, é a coragem de dizer que nós vamos voltar, e nós voltamos. A mãe não manda, como diz o Leonardo Boff, seu filho para a guerra, ela não manda. Então, tem uma coisa diferente na mulher, né? Nessa solidariedade arraigada, esse amor que a gente consegue, de alguma forma, mesmo as mais duras, consegue transmitir. Durante toda essa minha vida, eu tenho 60 anos de militância, eu tenho, assim, a maior admiração por todas essas mulheres que me confiaram as suas histórias, que choraram junto comigo o seu pranto, e que caminharam junto comigo, com todas nós, para abrir esse pouquinho de liberdade que temos até hoje. É isso que é admirável nós mulheres. Não sei se eu me fiz explicar, mas é isso, Afonso. Do fundo do meu coração, eu te agradeço e estou à sua disposição sempre, porque você é uma pessoa muito amada por nós todos, tá bom? E obrigado por jogar a luz a essa história, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, pioneira, parabéns por tudo que você fez aí, você e o Samuel. Um grande abraço. Obrigada. Grande, Até querido. Tchau. Tchau, tchau.